Então, se sua vida fosse um filme, como você consegue analisar esse filme? Você consegue ver essa mulher como uma mulher poderosa, como uma mulher que realmente aceita, mas se empodera das coisas que ela tem? Ou uma mulher que está deixando a vida passar? Meu nome é Vanessa Martinez, eu tô começando esse podcast com você para realmente a gente conversar e integrar que somos mulheres poderosas, somos mulheres de sucesso e já temos tudo para fazer a nossa vida ser o que a gente quer hoje. Seja bem-vinda para mais um episódio do podcast Você Poderosa, e eu tô muito feliz de estar aqui hoje, porque eu quero compartilhar uma novidade incrível para mim, mas incrível porque traz mais conhecimento, mais experiências e eu consigo compartilhar com você essa vivência e trazer os meus aprendizados, né? Que eu sempre olho para minha vida como uma forma de reter aprendizados. Não reter, porque eu acho que reter é uma coisa da gente controlar, né? Mas de realmente integrar esses aprendizados e compartilhar. Entende que quanto mais a gente compartilha os nossos desafios, nossos aprendizados, como que a gente venceu esses desafios, menos as pessoas têm que passar pelas mesmas coisas, menos as pessoas têm que passar pelas mesmas dificuldades, porque ela já aprendeu a solução, já que você compartilhou. Então, essa, na verdade, é a função de eu estar aqui compartilhando. Não é porque eu quero que você seja fofoqueira e saiba da minha vida, não é isso. Mas é porque eu sei que a minha vivência pode ser uma vivência similar à que você está vivendo agora. E que pode te ajudar, eu tenho certeza disso, que pode te ajudar nesse momento. E hoje eu tenho uma grande novidade. Essa novidade é grande porque é sobre a minha vida, mas eu ainda não sei se quando esse episódio for ao ar eu já vou ter compartilhado no Instagram. Não sei, realmente só o futuro dirá. Mas eu quero falar que eu estou grávida, eu estou na minha terceira gestação acontecendo, estou agora no meu segundo trimestre, entrando nesse segundo trimestre, né? E aí você vai falar assim, Vanessa, eu te acompanho no Instagram. Como assim terceira gestação se você só tem um filho? Para quem não sabe ou não percebeu, eu até comentei um pouco no Instagram na época que aconteceu. Em fevereiro de 2021, eu engravidei, né? Na verdade, eu engravidei em janeiro, né? Início de janeiro, final de dezembro, a gente nunca sabe muito bem, né? E eu soube da gravidez, a gente ficou super feliz, era uma coisa que a gente queria muito. Mas essa gestação, diferente da gestação do bem, veio com um medo muito grande, veio com eu não sei, veio um sentimento de algo que ia acontecer, né? Então eu ficava com medo de alguém entrar na minha casa, eu morava ainda numa casa de rua em São Paulo, e aí eu ficava com medo, nossa, será que vai entrar um ladrão? Coisa que eu nunca nem pensei, nunca nem parei para pensar. Eu ficava com medo de qualquer coisa, vinha na minha cabeça, e se eu perder essa criança? E se ela não for, não continuar, né? Coisas que na do bem eu não tive, na verdade, na do bem, depois da primeira ultra, que foi com 7 semanas, na verdade foi um pouquinho menos, 6 semanas e meia, eu já contei para a família inteira, e as pessoas até perguntaram, mas se perder, perdeu, gente, não tem muito o que fazer, eu não vou deixar de comemorar algo por conta disso. E eu tava com essa mesma ideia na segunda gestação, mas quando eu tava chegando perto, 2 dias antes de fazer a primeira ultra, que era aonde eu ia contar para a família, eu comecei a ter um sangramento. Isso é uma coisa que eu quero compartilhar com você, porque muitas mulheres passam pela mesma situação e não falam para as pessoas. É uma dor retida, uma dor que não consegue ser percebida, né, pelo outro, mas não quer dizer que não seja uma dor. Eu comecei a ver um sangramento, né, e aí eu falei, caramba, tá acontecendo alguma coisa, porque na do bem não teve isso. Vamos ver, fui no hospital, numa emergência, mas não era uma emergência obstétrica, né? Viram o colo, tava tudo certo, falaram, olha, pode ser um princípio de aborto, ou pode não ser, pode ser algo que aconteceu, um sangramento, tudo bem. Segundo dia, piorou o sangramento, e aí eu fui novamente, aí eu fui para um hospital obstétrico, né? E viram a mesma coisa e falaram: olha, o que a gente pode fazer é medir o HCG, se eu não me engano, né? E aí, daqui a 2 dias você volta para medir também. Enquanto isso, eu consegui marcar um médico super bom na área, né? Porque o meu outro médico não estava nem ainda me acompanhando por ser tão cedo, né?
consegui marcar para terça-feira, que seria o dia que eu faria o exame, tudo bem. E se esse exame diminuísse, o sangramento continuando, né, queria dizer que realmente a gestação não estava progredindo, ela estava, na verdade, indo embora, né. E aí eu fui fazer o exame na terça-feira, não saiu o resultado na mesma hora, fui para o médico e durante a consulta saiu o resultado que realmente tinha diminuído e estava sim tendo um aborto, né. No primeiro momento, eu senti, eu comecei a chorar, obviamente, né, era uma gestação que eu queria, mas eu também sentia que eu já sabia daquilo tudo. A gente sabe, principalmente nós mulheres, a gente tem uma sensação, uma sensibilidade, uma intuição muito forte, principalmente se a gente se conecta, né. E eu parei, eu realmente senti, eu falei: "Caramba, eu já sabia", mas sabe aquela o ser humano, né, realmente o preso à materialidade, à fisicalidade, não quer perder nada, né. E eu falei: "Caramba", e aí eu abri os olhos no meio da consulta, e eu consigo ter essa imagem até agora aqui na minha frente, né, e eu olhei meu filho brincando, ele estava pegando o neném do médico, né, que o médico tinha um nenenzinho, e ele: "Neném, neném", e eu fiquei olhando assim pra ele, eu falei: "Caramba, eu tenho já um filho maravilhoso, que está bem, que está saudável, né, e nem todo mundo tem realmente, já passou por algumas vezes de perdas e ainda não tem uma criança ali, então a dor é diferente, eu não posso entender a mesma dor, mas a minha dor diminuiu no momento que eu falei: "Caramba, olha o que eu já tenho, olha quanto eu já tenho". E aí meu segundo pensamento, que para quem não conhece constelação familiar, depois é importante procurar isso, é você entender e honrar que existiu sim um ser. É porque a gente acredita que só existe vida depois que sai da barriga, né. Então, se existe saiu da barriga e viveu 2 dias, pelo menos foi um neném do lado de fora, né. Se sai da barriga e viveu 2 anos, foram 2 anos. Mas e se viveu 2 meses? E se viveu 4 meses? Continua sendo um ser que veio e viveu a jornada dele. E eu precisava aceitar, ele viveu a jornada, e a gente combinou, a gente se conectou e falou: "Essa é a jornada que a gente vai viver juntos". Então eu tenho um segundo filho que não foi nascido, e tá tudo bem. Eu lidei muito bem no momento que eu aceitei que aquilo fazia parte, que eu aceitei e vi que isso acontece não só comigo, mas com muitas mulheres. Eu acreditava que depois que a primeira gestação vinga, você não tem mais risco de aborto, eu achava isso, e na verdade não. O risco de aborto é gigante, uma porcentagem gigante que ninguém fala, todo mundo acha que assim, "Ah não, engravidar é rápido, é fácil", e por mais que eu tenha tido realmente facilidade em engravidar, eu não tive a facilidade em realmente seguir com essa gestação, porque não era para acontecer, porque não a vida daquele ser, a jornada daquele ser era diferente, diferente até comigo, os aprendizados que ele precisava trazer. Então, em fevereiro, eu tive essa perda, né, e eu tive um momento que eu estava num fluxo muito grande de fazer, de lá, e aí eu diminuí e eu comecei a sentir aquilo tudo, entender aquilo tudo, e com semanas eu já tinha realmente alinhado, me realinhado. Claro que os hormônios, tudo isso mexem muito, né? Você na gestação você tem uma bomba de hormônio, e aí quando você perde isso, é como se fosse um segundo puerpério, querendo ou não, né? Então eu não estava muito preparada, e aí, claro, tinha aquelas coisas do calor à noite, tudo que a gente passa depois no puerpério, né? E bom, o médico falou pra gente fazer os exames para saber se estava tudo bem, de resto, o meu, graças a Deus, o aborto foi uma coisa natural, então o meu corpo, realmente trabalhou de forma natural para deixar uma nova casinha ali, né, para o meu útero ficar limpo novamente, ele ter todo um espaço para criar uma nova gestação, né. E quando chegou, eu fui no médico, trouxe todos os exames para ele, e eu falei assim: "Ah, e aí, como que a gente faz?" Ele pediu para te esperar, né, ele falou assim: "Não, agora vocês podem tentar, se for da escolha de vocês". Isso é muito importante, tá, gente? Porque muitas vezes a gente quer forçar um momento, quer forçar estar pronta para alguma coisa, e nem sempre a gente vai estar pronta de bate-pronto. Nem sempre, se você não lida com a situação, se você não bate de frente com ela, e você esconde, você coloca debaixo do tapete, você fala: "Não vou sentir, não quero lidar com isso está me fazendo mal", mais ela cresce e mais você não consegue seguir em frente. Então eu só consegui, olhar para o médico e falar assim: "Não, agora eu tô pronta", porque eu lidei realmente com aquele, entre aspas, inferno, né, porque inferno nada mais é do que um desafio que a gente não consegue ainda lidar,
eu lidei, eu bati de frente e falei assim: "O que que tem aqui que eu preciso lidar? Qual é a dor, qual que é o vazio, o que que eu preciso aprender?". E eu fui olhando para aquilo tudo e trabalhei aquilo tudo, e o tempo não existe, né, então não sei se, 3 meses, 1 mês, 1 ano, 3 anos, 5 anos, cada um vai ter o seu tempo, então não se force, se você passou por isso ou tá passando por isso, não se força a estar pronta. E eu achei isso muito válido que o médico trouxe, esse é um médico muito bom, ele tem uma sensibilidade absurda, né, e ele trouxe para mim: olha, se vocês estando prontos, como o seu corpo já pode gestar, né? Ele já, na parte saudabilidade dele, na parte saudável, ele está pronto para gestar. Mas você tem que ver se psicicamente você e o seu marido, vamos incluir os maridos, parceiros, parceiras, quem está com a gente também, se eles estão prontos, porque a perda não é só da mulher. Às vezes a mulher sofre sozinha, em muitos casamentos, muitas parcerias são assim, mas muitas vezes não, o homem ou a parceira e etc., a mulher, né? Você tem também a dor dele, a dor da perda, né? E essa dor pode acontecer e pode ser que a pessoa não esteja pronta. Então, sejamos empáticas com a dor de todos que estão em volta da gente. Obviamente, sejamos empáticas primeiro com a nossa dor, né? Mas eu já estava realmente pronta e o meu marido também. E eu falei, tá bom. Ele falou que pode tentar, vamos começar a tentar. E realmente foi uma coisa um pouco mais rápida do que a gente imaginava, né? A gente falou, vamos tentar, a gente não sabe como vai ser, ainda mais pós-aborto e etc. E realmente veio um novo serzinho. E dessa vez eu não tive mais aquela sensação de que algo pode acontecer, de que algum perigo está perto de mim, um medo. Não tinha esse medo, sabe? Esse medo sumiu, fazia parte da segunda gestação. E é uma coisa que eu quero. O objetivo desse episódio hoje, e é o título que provavelmente eu vou colocar nele, é que um raio não cai duas vezes, nem muito menos três no mesmo lugar. As experiências, as influências, a vivência não vai ser a mesma, porque são seres diferentes, são momentos diferentes, você mesma é diferente. Eu não sou a mesma mulher de janeiro, fevereiro desse ano, de 2021. Então as coisas passam, as coisas mudam, né? E você muda com elas. Essa é a evolução da vida. Você está sempre mudando. Se seu corpo faz células morrerem e outras nascerem todos os dias, a cada minuto, como você acha que você não é uma pessoa nova? Como você acha que você não alterou, não evoluiu também? Então, não sejamos lineares, né? Não sejamos uma visão fechada que a gente não está evoluindo, que a gente não está mudando. Você está mudando o tempo todo. Para ver. Suas células mudam a cada minuto. Várias células vão embora e morrem, várias células vão nascer, várias células vão se multiplicar e assim segue a vida. A vida é movimento. Prestem atenção nisso. A vida sempre vai ser movimento. Eu já conversei, já falei algumas vezes em alguns episódios sobre isso aqui, né? E veio essa gestação e eu falei, tá bom, vamos fazer a ultra, né? Então, quando chegou a época da ultra, a gente foi fazer. E na primeira ultra que aconteceu, tinha um sangramento retido, né? Tinha, ou chamam de hematoma ou sangramento retido. E aí eu olhei e falei assim, tá tudo bem, a gente ouviu o coração, e eu falei, ai, que maravilhoso, tá aquela emoção enorme, né? E aí meu marido saiu da sala de consulta, né, e foi pro carro, eu falei, nossa, tá esquisito, né, o que que tá acontecendo? Ele, ai, por que nada pode ser perfeito, né, por que que não pode ser tranquilo? Aí eu falei pra ele, olhei pra ele assim, falei, porque nada é. Nada é perfeito da forma que a gente quer, nada vai seguir o nosso controle. Porque por mais que a gestação do meu primeiro filho tenha sido tranquila, né, quanto em gestação, o parto dele não foi tranquilo, o parto dele foi demorado, o parto dele não seguiu o que eu queria que seguisse, que era um parto natural, ele não seguiu a forma que eu queria, que eu não queria que a bolsa estourasse, porque eu achava que eu podia controlar, eu achava que eu podia falar como deveria ser o meu parto, né, e não olhar para a jornada da criança, porque não era só a minha jornada de me tornando mãe. Era a jornada do meu filho vindo para a Terra, vindo realmente fisicamente para o lado de fora, para essa expansão toda. Então eu não olhava para o dele, eu olhava para o que era bom para mim, o que eu achava. Claro que realmente eu olhava para a questão de um parto normal é melhor para a criança, eu tinha estudado, tinha todas as funções, mas também tinha o ego de querer controlar aquilo tudo, né? E quando eu ouvia meu marido falando, mas por que não pode ser perfeito? Por que não pode ser tranquilo? Eu falei, sempre é perfeito.
Sempre é tranquilo. É a forma que a gente vê, é a forma que a gente olha para a situação. Eu falei: "O coração dela não tá batendo?". Tá. Ela não tá bonitinha ali, e aí eu já tô falando do sexo da criança, né, mas tudo bem. O serzinho que tá ali não tá bonitinho? Tá bonitinho. Então, o que mais a gente quer? A gente quer controlar o que tem, o que não tem que acontecer? A gente quer controlar o que pode ou não ser, o que é o normal, normalizado? Segunda coisa que a gente não fala, muitas mulheres têm esses hematomas, esse sangramento retido, e não quer dizer nada, tá? Já falo pra vocês, não quer dizer nada. E até o meu médico, que é super estudioso, falou assim: "Vanessa, não tem literatura sobre isso, não dá pra saber o que que por que que ocorre". E eu fiquei tranquila, eu falei: "Mesmo sabendo que tem isso, eu não estou preocupada. Eu sei que vai correr tudo bem. Pelo menos até então eu sei que vai correr tudo bem. Eu não tenho controle do futuro, mas eu sei que vai correr tudo bem". E aí 3 semanas depois a gente voltou para fazer uma nova ultra por conta de realmente desse sangramento que aconteceu. Não tinha mais nada, tinha sumido, o corpo tinha absorvido, porque o corpo é perfeito. A gente não precisa fazer nada. Talvez se eu nem tivesse visto, se eu não tivesse feito uma ultra tão cedo, que eu realmente a gente queria fazer com 7 semanas, igual a gente fez do bem, igual a gente ia fazer da outra criança, da segunda criança, a gente queria realmente saber que tá tudo bem, aquela coisa da cabeça, né, de querer controlar, porque não vale só ter um teste falando que tá positivo, a gente tem que saber que tá tudo correndo bem visivelmente, né? Você precisa olhar, você precisa quase tatear, né? Então, o que a gente foi, viu e a gente falou: não tem mais nada, foi tudo absorvido e não tem mais sangramento. Eu olhei pro meu marido e falei: viu? Agora também tá perfeito, como tava antes. E aí, agora? Sabe? Só que às vezes a gente fica tão preocupado com a pedra no caminho que a gente fica focado tão mais na pedra do que no caminho. Já parou pra pensar nisso? A gente foca mais na pedra, a gente tá passando, tá caminhando lá, aí você fala assim: caramba, tem uma pedra no meu caminho. A pedra às vezes é pequenininha, mas você fala: mas tem uma pedra no meu caminho, tá me incomodando? Tem uma pedra? Aí, ao invés de focar no caminho que eu estava trilhando, na felicidade que eu estava tendo, em tudo que eu tenho, em tudo que eu vou ter, em tudo que eu tô alcançando, eu foco em quê? Na pedra que tá no meu caminho. Ai, não gostei dessa pedra. Ah, essa pedra não tá embelezando o meu caminho. Só não tá doendo? Ah, não tá embelezando, tá feio. Ó, tá deixando feio esse caminho. Tava tão bonito o caminho. Eu me incomodo mais com o desafio do que com a minha jornada. Eu foco mais. E quando eu foco mais, essa pedra que era pequenininha, ela se torna enorme. Então, se eu tivesse focado naquele sangramento, o que teria acontecido? O sangramento teria ficado enorme, gigante, porque ele teria sido o meu medo de falar: "E agora vai acontecer de novo?". E aí eu ia ficar 3 semanas numa neura gigante de: "Eu preciso saber, eu preciso". E eu lembrei e falei assim: "Eu não tenho controle. Se tiver que ir embora, vai embora. Se for da jornada, vai ser da jornada. O que eu posso fazer aqui? Nada. E se o que que eu posso fazer se não tiver sangramento? Nada. Então o que que eu vou decidir fazer nessa situação para essa questão? Nada. Eu não vou fazer nada. Então eu deixei. Eu deixei e realmente as coisas correram. E as coisas estão correndo. E eu cheguei no segundo trimestre. Ah, Vanessa, mas será que vai correr tudo bem até o final? Sempre vai correr bem. Agora, o que é o bem para mim, para minha família, para nossa jornada como família, eu já não sei. Eu dou o meu melhor, eu tomo minhas vitaminas, eu me cuido, eu falo com essa criança, a gente já sabe o sexo, porque a gente quis fazer o exame de sangue, é uma menina, então a gente vai ter uma menininha aqui com a gente, e tá ótimo. É isso. Então, eu não controlo mais, eu deixo a situação fluir. E quando a gente entra em controle, e eu comecei já no acelerador aqui, eu quero voltar para minha primeira gestação. Porque a primeira gestação e as primeiras vezes de qualquer coisa na sua vida, eu gosto da ideia da primeira panqueca, né? A primeira panqueca, a primeira tapioca que você faz, não sei se você já parou para fazer alguma vez, aquela panqueca americana, ou a tapioca mesmo, que a gente come aqui brasileira, né? Você tenta fazer a primeira vez na panela e fica cagada. Cagada. Às vezes ela fica torta, às vezes ela queima mais, porque a panela queimou demais, ou ela queima de menos e fica crua dentro. A primeira panqueca nem sempre é a melhor. Na maioria das vezes não vai ser a melhor, vai ser só a primeira. Ela não precisa ser a melhor. Só que a gente quer controlar para que a gente comece acertando, né, entre aspas, eu gosto de ser acertando, botar muitas aspas aí, a gente quer começar acertando.
E aí a gente bota toda aquela pressão em cima, né? Então, na primeira gestação, logo quando eu engravidei do bem, né? Eu tava super feliz, eu tava super animada. E eu falei, não, vai correr tudo bem. E esse correr tudo bem também era um controle meu. Como que agora não é. Aí você fala assim, mas como assim é um controle, né? Porque eu tava falando, na minha mente, ó, vai correr tudo bem, vai correr tudo bem, vai correr tudo bem. E de certa forma eu estava controlando ali. Eu controlei, fiz todos os exames prévios antes para saber se eu estava bem, se é para poder engravidar. E aí depois comecei a tomar todas as vitaminas. Tudo era com muita informação, tudo era por um motivo maior, mas também era uma sensação de controle, uma sensação de segurança que eu queria me passar, né? E aí a gente foi correndo, tudo bem, durante a gestação. E quando chegou num momento, um determinado momento, né, eu tinha uma amiga muito íntima, tenho uma amiga muito íntima, na verdade, que estava gestante junto comigo. E quando chegou no quinto mês, né, eu estava mandando mensagem para ela, foi um momento super sensível para mim. E ela não me respondeu mais. Eu estava falando, como que tá? Como que tá? A gente sempre conversava semanalmente. E aí eu falei, comecei a falar com meu marido, e eu falei assim, gente, não tô conseguindo resposta da minha amiga e tal. E depois de um tempo, ele chegou e falou para mim: olha, sua mãe não queria te falar, por conta da situação, né? Você está gestante, eu estava, acho que, se eu não me engano, com 7 meses na época, mas teve uma perda. A sua amiga teve uma perda. E eu fiquei assim, eu olhei e falei: não, não acredito, né? E eu fiquei realmente olhando assim, e para mim foi um grande ensinamento, né? Porque, de novo, eu comecei esse podcast falando para você o quê? Que a gente aprende também com o compartilhar da experiência do outro. As pessoas não queriam me falar sobre essa perda porque elas não sabiam qual seria o efeito em mim. Só que lembra que eu já falei que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? E não cai. Então não é porque a minha amiga estava passando por essa perda que eu também iria passar. É obviamente que eu passei junto com ela, porque era uma amiga, e é uma amiga muito forte minha, de uma infância. Então foi realmente difícil ver e não saber como lidar, e nunca ter passado por isso, eu só passei agora, né, depois de um tempo. Então, realmente, eu não sabia como acolher essa dor, né? Eu não sabia o que falar, o que não falar. A gente fica muito nesse momento, mas mais do que isso, eu olhei e falei assim: caramba, a gente não pode controlar nada. Porque o que falam pra gente? Depois do terceiro trimestre, agora vai, não tem mais risco. Só que sempre tem. Viver tem risco, respirar é um risco. Porque você pode respirar, fazer umas células diferentes, ter um câncer. A gente não sabe. Mas você vai parar de respirar só porque você pode morrer? Não, porque você morre mesmo assim. Se você para de respirar, você morre. Então entende que você não vai parar de fazer as coisas, não vai parar de viver pelo risco de acontecer alguma coisa, pelo risco do perigo, né? Então quando eu olhei, eu falei assim, caramba, a gente não controla nada. Eu não tenho controle nenhum. Foi a primeira vez, o primeiro soco no estômago, né? Que eu tomei e falei assim: caramba, eu não tenho controle de nada. E a maternidade ensina. Você que é mãe que está me ouvindo, você sabe disso. A maternidade ensina de forma, às vezes, dolorosa, se a gente está querendo controlar demais, que a gente não tem controle nenhum. Nenhum, 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 nenhum. E quanto mais a gente realmente se rende à situação, deixa a situação acontecer ao invés de a gente forçar um acontecimento, as coisas começam a ficar um pouco mais tranquilas, um pouco mais leves e a gente consegue lidar melhor com a situação. Então foi a primeira vez o primeiro tombo que eu tomei, que eu falei assim, caramba, eu não controlo nada e se tiver que ir embora, vai embora. Se foi com 5 meses com a minha amiga, pode ser com 7 meses meu, eu não posso fazer nada. Eu não tenho esse controle. Eu tenho amigos da família que perdeu com 9 meses. E eu não tô trazendo isso para você para te dar medo. Eu tô te falando porque a vida acontece assim. As coisas acontecem assim. Então, realmente, traz algo para você pensar, entender que você não tem controle de nada. E para uma pessoa que é virginiana, uma pessoa que adora saber de tudo que vai acontecer, controlar cada passo, aquilo foi o primeiro passo que eu falei: opa, tem alguma coisa errada aí. Tem algo que eu preciso abrir mão, né? E realmente, quando foi passando, né, minha gestação continuou tranquila, né, comparado ao que esperam de uma gestação. E quando chegou, no dia 5 de agosto, a minha bolsa estourou. E aí começou a segunda etapa do eu não controlo nada, né? E aí a bolsa estourou, coisa que eu não queria. Por que eu não queria que a bolsa estourasse? Porque eu sabia que eu teria uma timeline, né? Eu tinha um relógio correndo para saber que eu teria que ir para o hospital mais cedo para tomar um remédio de antibiótico se
eu não entrasse no trabalho de parto de forma normal, né. E aí eu comecei a sentir as contrações, eu comecei a sentir as dores, estavam começando a ritmar, tudo certinho, e estava super bem, passei a noite, a madrugada, né. E aí no dia seguinte, almoçando, as contrações pararam. Pararam, cessaram, como se nada. Muitos falavam que pode ser pódromos, que é, né, que é o treinamento do corpo para o trabalho de parto, mesmo com a bolsa estourada, podia ser só um treinamento. E aí eu fiquei preocupada, que eu não estava sentindo bem mexer e tal, e aí a minha médica falou: "Ó, vai para o hospital para pelo menos ver o coração, né". E aí a gente foi, acabamos já entrando, né, pra internação, e aí fizemos acupuntura para tentar induzir esse trabalho de parto de forma natural, né, e aí a gente entrou, no dia seguinte já era o quê? Quarta? Não, é quarta-feira de manhã, minha doula chegou pra gente fazer uns exercícios, eu estava sentindo bastante contração, e ela começou a medir, estava de 3 em 3 minutos e tal, e aí ela chamou a equipe, quando isso ela falou assim: "Ah, senta um pouquinho". Quando eu sentei, o que aconteceu? Contrações pararam de novo. E ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Eu estava tendo contração, eu estava feliz. Por que que eu estava feliz? Porque eu tinha feito hipnobirthing, então toda vez que eu sentia uma dor eu falava: "Meu filho tá vindo, cada vez mais perto, tá cada vez mais aqui". E aí, eu realmente, né, comecei a pensar: "Caramba, tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa que não tá certa", né. E olha a gente querendo controlar, a gente quer colocar palavras, caracterizar, classificar o que é a situação, né, pra gente poder entender. Na verdade a gente deixa fluir, né, eu não estava deixando fluir, eu consigo ver isso claramente hoje, eu não estava deixando fluir. Estava querendo entender e controlar e classificar a situação, e isso deixava o quê? Quanto mais eu tentava controlar, menos fluía. E a gente tentou induzir medicamentosamente, e mesmo com o medicamento não ia. E aí a gente foi para ocitocina e também não ia. E aí quando chegou na quinta-feira, 4 dias depois, né, da bolsa estourada, a gente conseguiu realmente fazer o toque e sentir o bem. E o bem estava com a testinha, ao invés na verdade, estava com os olhinhos e testinha, né? Ao invés de ele estar com a cabeça, né, que é a forma que a criança precisa para fazer o parafuso para começar a descer, ele estava com o olhinho, ele já queria saber para onde que eu tô indo, né? Onde que eu tô entrando? Em que fria que eu tô entrando, né? Então, o que acontecia? O trabalho de parto sempre começava e parava porque ele não podia continuar, porque ele não conseguia descer, ele estava numa posição que não ajudava ele a descer. Então, a gente acabou indo para uma cesárea, né, bem indicada, da forma que foi, de tudo que a gente tinha passado. Talvez se a gente tivesse visto de outras formas, se tivesse aquela coisa, se, talvez não teria caído numa cesárea, mas com tudo que ocorreu, a gente foi para uma cesárea, e foi aí que eu conheci o bem aqui do lado de fora, né. E aí foi o segundo, terceiro, milésimo tombo, que foi aquela coisa de eu não controlo nada. Eu fugi o tempo todo de uma cesárea, era o que eu menos queria e caí aqui. Por quê? Porque era a jornada do meu filho também. Era a jornada dele, era a vivência dele, era a experiência dele, era a forma que ele queria nascer também. E mesmo os 4 dias que eu passei esperando ele querer vir, era a jornada dele e também a minha, eu não me retiro da situação, mas era a nossa jornada. E o entendimento que eu não podia controlar aquilo também. Eu não podia realmente, falar o que tinha que ser, eu só precisava vivenciar. E quando isso aconteceu, né, foi difícil para mim absorver toda a história da cesárea, absorver toda a história do que aconteceu no meu parto. E eu passei durante o puerpério todo tentando resolver essa situação dentro de mim, porque eu realmente olhava para o céu e falava: por que que eu tive que ter cesárea, sabe? Por que que o universo quis que eu te passasse por isso? Porque eu queria controlar, eu não queria aceitar a situação. Eu não queria lidar com a situação. Eu falava: por quê? Porque eu tive que passar por isso, porque era a única coisa que eu não queria. Então entende que eu estava num momento que tudo bem a gente passar por esses momentos que a gente não aceita, de não aceitação, tá tudo bem, mas eu não queria lidar. Enquanto eu não lidasse, eu não conseguia, passar por aquilo. E claro que um puerpério, né, e o puerpério falam que é só aqueles 60 dias, e não é, a gente sabe que não é, quem é mulher e pariu sabe que pode ser muito mais longo. O meu puerpério foi aí 9 meses, que eu consigo ver claramente que eu estava passando por uma transformação. Eu realmente precisava olhar para aquilo, eu precisava digerir aquilo, eu precisava passar por aquela situação. E realmente vivenciar aquela situação toda, em tudo que ela me trazia. E esse raio, como eu sempre falo, não cai 2 vezes no mesmo lugar, porque
A história da Bia, que está aqui, e é a história diferente da segunda criança que iria vir ao mundo, na verdade não iria, né? Ela veio ao mundo para a vivência dela e fechou o ciclo dela, é que cada um vai ter a sua vivência. Então, o Ben veio de uma cesárea, dos 4 dias de trabalho de parto. A segunda criança veio aí por 2 meses de gestação e foi embora, né? E a terceira criança, só ela sabe, só ela tem conhecimento, e o universo e Deus que tem o conhecimento de como vai ser. É claro que eu vou tentar o melhor para ela, e hoje eu tenho estudo para saber que a tentativa de um parto normal é melhor para uma criança passar. É melhor para o corpo, para mim, para uma criança, por mais que a gente tenha toda a horrorização de um parto por conta da dor e etc. A gente não quer sentir dor, né? Dor é ruim, dor é bom, gente. Dor engrandece, expande. É através de dores que a gente sabe que está doendo e a gente muda. Lembra que é aquela dor confortável que a gente já falou em episódios passados, do cachorro em cima do prego? Então, a dor é importante para você ver que precisa mudar alguma coisa, ver que precisa passar. E essa dor expande. É a dor que faz a gente nascer, sabe? Então, a história da Bia, que é a minha filha, né, vai ser a dela e eu não posso controlar também. Eu tenho, claro, os preparativos para ela vir ao mundo, e a gente está cada vez preparando mais, mas esses preparativos não controlam a jornada dela. Só ela pode falar a jornada dela, que é a comigo, que ela já combinou antes de vir, e eu ainda não sei de forma consciente. Talvez eu saiba de forma inconsciente. Então, é algo que a gente precisa entender que as coisas não vão se repetir. Às vezes a gente tem medo, será que vai tudo se repetir novamente? Não, nada se repete. Tudo muda. Mesmo o limoeiro, a forma que ele teve o primeiro limão, vamos falar do meu limoeiro que eu amo, da vida, né? Esse limão que ele teve a primeira vez não vai ser a forma que ele vai ter a segunda vez. Não é a vida. Você aprendeu a andar e depois que você aprendeu a andar, você não aprende de novo. Mesmo que algo aconteça na sua vida e você tenha que reaprender a andar, vai ser diferente essa jornada. Mas toda vez que a gente tenta algo, se a gente já tentou, então, a primeira panqueca, a primeira tapioca, né? Você já fez uma tapioca? Eu já fiz várias vezes tapioca, só que toda vez que eu vou fazer a primeira, ela nunca vai sair perfeita, porque é a primeira daquele dia. Entende? Mas ao mesmo tempo eu tenho aquela experiência de como foram as outras vezes que eu fiz, que foram perfeitas, entre aspas, né? Que foram, para mim, foram classificadas como perfeitas. Então eu tenho essa vivência, então eu vou tentar táticas que eu sei que funcionam, mas mesmo assim alguma coisa pode dar errado. E pode, e vai. E o errado e o certo, o que é isso? Se não a minha compreensão e a minha classificação de alguma coisa. Então eu quis trazer essa grande novidade como uma forma de vivência, para você entender que não importa, estou na terceira gestação aqui, e cada uma foi diferente, e cada vivência foi diferente. E o raio não caiu da mesma forma. Mas a criança vai nascer, então é o mesmo raio. Não é. Nem o mesmo raio é, porque é um ser diferente. A vivência não é, e nem a Vanessa é. Porque a Vanessa da primeira gestação é muito diferente da Vanessa dessa gestação atual. Que com certeza não vai ser a que será mãe novamente quando nascer a Bia aí do outro lado, né? Que eu já sou mãe da Bia, mas quando ela vier para o outro lado, vai ser diferente, o puerpério vai ser diferente, a vivência e as experiências e a forma de lidar, tudo isso vai ser diferente. Então, quando você entende isso, você se rende a vivenciar o que está passando na sua vida, como se fosse um filme. Ao invés de você realmente querer controlar o filme, você está vendo um filme, você fala, vira à esquerda, vira à esquerda. Sabe quando a gente está vendo um filme de terror? E a gente fala não faz isso, não faz isso. Você vai com certeza encontrar alguém que vai te matar, qualquer coisa do gênero, né? E a gente quer controlar, mas a gente não consegue, a gente tem que só assistir, certo? E é a mesma coisa. Ao invés de querer controlar o que vai acontecer na sua vida, assiste. Seja um espectador. Seja a sua maior fã e fala, nossa, que legal essa vivência. Que legal que eu tô tendo essa experiência. Porque no final, somos seres humanas aqui, né? Somos mulheres. Então a primeira coisa da vivência desse jogo, que esse videogame que a gente tá vendo, é que a gente viemos mulheres, né? Viemos mulheres, viemos portais, porque somos portais para uma nova geração, e a gente decide ser esse portal material de crianças
aí é nossa, né? Essa decisão é nossa. Mas a gente é portal, a gente pare, né? A gente pare ideias, a gente pare projetos, a gente pare crianças. A gente é um portal, e por isso que a gente é lunar, por isso que a gente é cíclica, né? Então, porque a gente passa por essas transformações o tempo todo e nunca serão as mesmas. E a gente traz essa vivência para o mundo. E o que tem de poder, né? Por que esse episódio é tão importante e eu quis compartilhar? Porque o que te faz poderosa é entender que o que você passou, você não passa mais. É a primeira coisa. A segunda coisa é entender que você está sempre evoluindo, mesmo quando você acha que não. Mesmo quando você fala assim, será que eu tô? Você está sempre evoluindo. Seu corpo com certeza tá, suas células com certeza estão. Agora, se sua mente não quer aceitar essa mudança, já é outra história. Mas você está sempre evoluindo. E a terceira é que a gente não controla nada. A gente vivencia. E tem muito poder nisso. Porque quando você entende isso, você consegue ver o seu poder. Você consegue se empoderar. Você não para mais para esperar quando tiver a melhor oportunidade, quando for os astros se alinharem, você não vai esperar mais. Porque você sabe que o momento é agora. Com todas as ferramentas que eu tenho aqui, com tudo que eu tenho aqui, o que eu posso fazer hoje? O que vamos fazer hoje, Pink? Vamos ser mulheres poderosas. É isso, esse é o objetivo. Não escolhe ser poderosa amanhã. Não escolhe esperar a mudança amanhã, você já está mudando agora. Não escolhe o raio cair novamente. Ele não vai cair. Talvez caia um novo raio. E talvez você nem esteja no lugar que você deveria estar quando o raio cair. Porque você não quis se movimentar. Você não quis sair da bunda em cima do prego. Então levanta, entende, integra, aceita, visualiza esse filme na tua vida, que é o melhor filme e é o único filme que você vai vivenciar. E quem decidir como essa atriz principal vai viver essa vida é você. Então, se sua vida fosse um filme, como você consegue analisar esse filme? Você consegue ver essa mulher como uma mulher poderosa, como uma mulher que realmente aceita, mas se empodera das coisas que ela tem? Ou uma mulher que está deixando a vida passar, que está deixando as coisas acontecerem, que não está olhando para o que ela tem de melhor, só está olhando para o que falta, para a pedrinha no caminho, no problema que está acontecendo, naquilo que ela não pode controlar. Lembra disso. Eu compartilho essa história, primeiro porque eu gosto de trazer essa novidade, porque vocês me acompanham, vocês também fazem parte da minha vida, mas mais do que isso, porque eu sei que você que está ouvindo essa história, ou você passou por algo parecido, ou você pode passar, ou mais ainda, você vai aprender com a minha história para você não ter que passar pela mesma coisa. A gente não controla nada, mas a gente já aprendeu. E quando acontecer com você, se acontecer com você, você sabe como melhor lidar. Ao invés de fugir da situação, lida com ela, bate de frente, de verdade, sabe? O medo, ele só fica grande quando a gente se esconde dele. Quando a gente bate de frente, quando a gente fala, opa, quem manda aqui sou eu. A mulher poderosa aqui sou eu. Ele diminui, ele fica pequenininho, ele fala, opa, fui mexer com a pessoa errada. Entende isso? Integra isso. Você vai conseguir perceber. Se você conhece uma mulher que passou por isso, e claro, se ela acabou de passar, não manda esse podcast para ela, porque ela tá vivendo uma coisa que ela precisa integrar. Mas se você conhece uma mulher que passou por isso, que precisa ouvir essas palavras, que precisa entender esse processo, compartilha com ela. Vamos fazer essa teia de sucesso acontecer, essa teia poderosa acontecer. Não guarda a informação só para você, não guarda os conhecimentos só para você. A gente está aqui para compartilhar. Eu compartilho através do podcast, você compartilha através dos teus poderes e através das coisas que você vem acessando. Sempre que eu acesso alguma coisa, eu compartilho com vocês da forma que for aqui no podcast, no meu Instagram, no Telegram. Então, assim, compartilhe. Absorva o conhecimento e compartilhe. Semeie. Semear, plantar a sementinha é compartilhar. É dar mais, porque aquela sementinha vai render muito mais frutos. Não vai ser vai ser multi. Então, compartilha esse podcast com alguém. Posta no Stories e me manda. Eu quero saber qual a maior inspiração que você teve com esse podcast hoje, com esse episódio hoje. Eu preciso saber isso de você. Por quê? Porque quando você coloca no seu cérebro para pensar qual que é a minha maior inspiração, você consegue absorver aquele conhecimento que você tanto precisava. E para cada um vai ser diferente. Então, eu estou esperando a tua resposta no meu direct ou nos stories, se você quiser repostar. E me marca. Fala, Van, a minha maior inspiração com esse episódio foi. E eu quero ouvir.
Muito obrigada por ouvir mais um episódio. Eu amo estar aqui, cada vez mais eu me sinto mais livre para compartilhar com vocês a minha história, a minha vida, minhas vivências, para você finalmente ver a mulher poderosa que você é. E para a gente cada vez mais se unir e trazer essa teia de sucesso, essa teia poderosa acontecer, para você ver que você é poderosa. Um beijo grande e até o próximo episódio.